Olá, amigos da Ultra Esportes. Estamos aqui mais uma vez para o Pisa Fundo Última Chance. Seja bem-vindo e já te convido para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo e comentar o que você lembra da temporada de 1986 da Fórmula 1. Você lembra? Comenta aí. Não lembra? Fica aqui que nós vamos te falar tudo o que aconteceu na temporada de 1986 da Fórmula 1. É o Pisa Fundo Última Chance da temporada de 86. Eu estou aqui com os meus amigos Luciano Mega e Felipe Correia. Olá, Felipe. E aí, temporada de 1986, seu destaque inicial. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está conosco na Ultra Esportes, amigos do Pisa Fundo Última Chance. Matheus, chegamos a 86. A partir de agora, para mim, é um mundo desconhecido, porque eu, em 94, que foi o nosso último programa, eu tinha apenas 2 anos de idade. Agora eu vou para descobrir o que aconteceu nesse ano com vocês, conosco, no caso, amigos, para contar essa história de 86. É um mundo de descobertas para a gente e também para quem acompanha o Pisa Fundo Última Chance. Olá, Luciano Mega. Olá, Matheus, Felipe, público da Ultra Esportes. Cara, a temporada de 86, ela é a primeira que eu tenho, assim, vagas noções, né? Começam as minhas lembranças mais ou menos nessa época, tanto no futebol como na Fórmula 1. Então eu não lembro, assim, de muitos detalhes, mas eu lembro de algumas emoções. Isso eu lembro. Os estudos dizem que a gente lembra primeiro das fortes emoções antes da gente começar a criar memórias fixas mesmo, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar dessa temporada de 1986. Eu vou começar falando aqui sobre os pilotos. Diferente do último vídeo que você já acompanhou aqui, se não acompanhou, vai lá na playlist, na nossa playlist do Última Chance, e vai lá assistir a temporada de 1994 e todas as outras que a gente fez. A gente começou de 2016. E estamos agora em 1986. Matheus, né? Sim. Na edição eu vou colocar o cardzinho aqui de 94. Então vai ter um card para lá, em algum lugar, vai surgir um card para você da temporada de 1994. Acompanhe toda a playlist lá desde 2016. A gente não tem última chance específico de 2021, mas você vai achar aí nas transmissões que a gente fez ao vivo o GP de Abu Dhabi de 2021, onde a gente fez uma espécie de última chance da temporada de 2021, do título decidido entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que a gente ainda não sabe o resultado no dia dessa gravação, mas a gente já vai ter feito o última chance de 2021. Então vamos lá, vou falar dos pilotos. Vamos lá. Olha só, na McLaren, o Alan Prost e o Keck Rosberg. Keck Rosberg que foi contratado pela McLaren após a aposentadoria do Nick Lauda. Né? Era o primeiro ano do Keck Rosberg. Não. Keck Rosberg está muito mais ligado à Williams, né? A gente sempre lembra ele da Williams. Ele foi campeão do mundo pela Williams e corre na McLaren com uma dupla bastante forte, a McLaren. Keck Rosberg, sim, pai do Nico Rosberg, campeão do nosso primeiro última chance, né? Inclusive, o título do Rosberg está na nossa lista, né? Tanto o filho dele já está lá, feito em 2016, quanto o título do Rosberg, pai do Keck Rosberg, nós vamos fazer em breve. Vai ter o título dos dois aqui na Ultra Sports, né? Do Keck Rosberg e do Nico Rosberg. Na Tyrrell, o Martin Brundle e o Philip Strife. Na Williams, também outra dupla absolutamente fantástica, com o Nigel Mansell e o Nelson Piquet. Na Brabham, o Ricardo Patrese, no carro número 7. E no carro número 8, a gente teve o Hélio De Angelis e o Derek Warwick. Na Lotus, o Johnny Herbert e o Senna, né, o Ayrton Senna, na temporada inteira. Na Zack Speed, o Jonathan Palmer, pai do Joyland Palmer, que correu recentemente na Fórmula 1, né? E o Hugh Rottengatter, da Holanda, piloto holandês. Olha só. Tivemos a Haas Lola, que o Felipe daqui a pouco
vai contar para a gente, ó, o Alan Jones, o Patrick também e o Ed Sheever. O Ed Sheever fez uma corrida só no GP de Detroit. Na Arrows, o Mark Surer, o Christian Denner e o Thierry Boutsen. Na Benetton, o Theo Fabi e o Gerhard Berger. Na Ocella, o Piercarlo Ghinzani, o Alan Berg, o Christian Danner e só. Esses pilotos. A Minardi, o Andrea De Cesaris e o Alessandro Nannini. Apenas os dois. Na Ligier, o René Arnoux, o Jacques Lafitte e o Philippe Alliot. Na Ferrari, o Michele Alboreto e o Stefan Johansson. E na Jolie Club Spa, que fez apenas 2 corridas na temporada, com apenas um carro, só com o Ivan Capelli no carro número 31. Então foram esses os pilotos que alinharam para a temporada de 96. Obviamente, destaque para os 3 concorrentes ao título, o Alain Prost defendendo o título de 85 da McLaren, e o Mansell e o Piquet na Williams, uma dupla bem explosiva, como vamos comentar daqui a pouco. Jogo a bola, toco a bola para o Felipe agora para falar das equipes de 1986. Um belo passe que recebo do Matheus. Vamos lá para as equipes de 86. A grande campeã foi a Williams. A Williams, do nosso querido amigo Luciano Mega, foi a grande campeã com o motor Honda RA 166 e V6 Turbo 8, 141 pontos. A segunda colocação, a McLaren, com o motor Tag Porsche TTE P01 V6 Turbo. A terceira colocação para a Lotus, 98T, com motor Renault, o chassi 98T, motor Renault EF15B V6 Turbo, 58 pontos. A quarta colocação é da Ferrari, com motor Ferrari 032, motor V6 Turbo, 37 pontos. A quinta colocação é da Ligier, com o motor Renault EF15 V6 Turbo, 29 pontos. A sexta colocação é para Benetton, com o motor BMW M12/13 L4 Turbo, com 19 pontos. A sétima colocação é da Tyrrell, com o motor Renault EF15 1.5 V6 Turbo, 11 pontos. A oitava colocação, e essa foi a última temporada da equipe da time Haas Lola. A partir da temporada 87, a Haas passou a se chamar, a equipe Haas Lola passou a se chamar La Rus. Então essa de 86 foi a última temporada da Haas Lola. Ela correu com o motor Ford GBA. Ela começou com o motor Hart 415T 1.5 L4 Turbo, e ela termina a temporada com o motor Ford GBA 1.5 V6 Turbo. Ela termina com 6 pontos. Ela começa com o motor da temporada anterior. Ela começa com o carro da temporada anterior, faz 3 corridas, e a partir da quarta corrida ela já está com o motor, com o carro novo, com o motor Ford. A nona colocação ficou com a Brabham, com o motor BMW M12/13 L4 Turbo, com 2 pontos. A décima colocação para a Arrow, com o motor BMW também, M12/13 L4 Turbo, com 1 ponto. 11ª colocação para Zack Speed. A Zack Speed estava com o motor Zack Speed 1500/4 L4 Turbo, 0 pontos. 12ª colocação para Minardi, com o motor Moderne 615/90 V6 Turbo. A 13ª colocação para Ocella, não sei como é que seria, Ocella, não sei como seria no italiano, com o motor Alfa Romeo 890 V8 Turbo, com 0 pontos. E na 15ª colocação, na sua primeira temporada na Fórmula 1, a AGS, com o motor Moderne 615/90 V6 Turbo. Essas são as equipes que correram na temporada de 86, Matheus. É isso então, já temos pilotos, já temos equipes, e agora vamos falar com o homem dos autódromos, Luciano Mega. Pois é, 2 destaques antes, né?
Não te preocupa, Felipe, se fosse na Espanha, estava certo. O pessoal chamaria de ou seja. E a pontuação, né? Nessa época era 9 pontos para o primeiro, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Até o sexto colocado também. O calendário de 16 provas começou no Brasil, em março, em Jacarepaguá. Depois foi para a Espanha, em Jerez, São Marino, Imola, Mônaco, Spa, Montreal, Detroit, Paul Ricard. E aqui tem uma coisa interessante, o GP da Inglaterra em Brands Hatch. Nessa época, Silverstone e Brands Hatch alternavam. Um ano o GP da Inglaterra era em Silverstone, outro ano em Brands Hatch. Eles eram alternados. Depois a 10ª corrida na Alemanha, Hockenheim, Hungria, Áustria, que apesar do nome da pista ser Österreich Ring, seria isso, né? É a mesma pista de hoje, tá? Não é exatamente o mesmo traçado, mas é aquele autódromo. GP da Itália em Monza, Portugal Estoril, GP do México no Hermano Rodrigues com a parabólica e a decisão na Austrália em Adelaide. Esse era o calendário e eu vou destacar a pista do Brasil, a pista de Jacarepaguá. O videozinho da onboard aí é um ano depois, tá? É de 87. E vejam só, é o Satoru Nakajima, de Lotus. Ele vai ali, né? Tá fazendo o traçado. Aí vocês veem que tem um traçado logo abaixo ali da onboard, né? O traçado preto, que é o traçado que a Fórmula 1 usava. E por fora ali tem um cinza, um trapézio, pode ver ali, Felipe, depois. Aquele ali é o oval que a Fórmula 1 usou. O que eu achava legal em Jacarepaguá, apesar de nunca ter ido lá, né? A reta de dentro ali é largada, né? Aí faz aquela volta lá e vem nessa outra reta muito grande. E o box era por fora da reta da largada. E as arquibancadas eram aqui desse lado da reta grande. Então o público via as duas retas. E como o circuito era plano, dizem o pessoal que da arquibancada de Jacarepaguá que via praticamente a pista inteira. Isso era muito legal ainda. Tinha uma curva de 90 graus, apesar de ser uma curva, e depois ali tinha a última curva do circuito, que era chamada, obviamente, de curva da vitória. Era um circuito totalmente plano, era muito calor, era no início do ano, era no Rio, né? E também ali era usado muito para testes de pneus, antes da temporada começar. Os chegavam aqui vários dias antes já da primeira corrida, e tinha uns testes, e aí já era aqui, o outro sofria muito. Luciano, a gente vai falar, é a primeira corrida da temporada, a gente vai né? Foi um dos grandes momentos do automobilismo brasileiro, porque foi uma dobradinha, né? Eles dizendo, e dá até aquela foto deles segurando a bandeira do Brasil no pódio. Grande momento. Eu confesso que, assim, de VT eu assisti algumas corridas que aconteceram em Jacarepaguá. A pista parecia ser muito legal, né? Muito legal mesmo. Depois ela teve uma terceira versão, né? Se olhar ali, até um cinzinha logo depois da largada, junto às duas retas, a largada e o retorno. Quando foi construído lá no ginásio americano, eles encurtaram a pista e aí largava e fazia essa curvinha ali e engatava no retão. E aí usava aí o retão subia um pouco mais, usando o pedaço do oval, e engatava lá em cima de novo. Aí fazia a volta, ficava flanks, um pedaço do oval e um pedaço da pista. E essa última versão que já era para era a última versão da a gente olha, a gente vai de lá, eu nunca fui em Jacarepaguá, mas só de olhar foto, dava para ter sim construído o Parque Olímpico e preservando a pista. Bom, podemos avançar para o finalmente aí a outros tipos de autódromos? Não, infelizmente não. Jacarepaguá eu nunca corri.
Eu tenho curiosidade, tenho um pouquinho nela, de ter brincado um pouco de videogame nela, mas não. Eu acho que a Fórmula 1 perde tudo. Ela perde muito no videogame quando ela te coloca a possibilidade de correr com carros de grandes lendas, correr com carros de Michael Schumacher, correr com carros de Senna, de Prost, mas ela poderia colocar no seu jogos de videogame a possibilidade de correr em circuitos que já hoje não existem mais, ou circuitos que não se usam, não são usados mais. Eu acho que a Fórmula 1 lá, a Electronic Arts hoje, que é a que faz a Fórmula 1, ela poderia começar a pensar nessa possibilidade. Por exemplo, correr no GP da França, que agora eu não recordo o nome dele, no Jacarepaguá, seria muito legal. Eu acho que poderia trazer um público até os mais antigos de volta ao videogame da Fórmula 1. Jogos oficiais da Fórmula 1. O que eu me lembro eu lembro do Fórmula 1 2006, do PlayStation 2, que tinha Brands Hatch e tinha mais uma pista. Bom, vamos seguir então, hein? Vamos agora começar a analisar a temporada, que é uma disputa entre 3 pilotos, né? Entre o Alain Prost na McLaren, o Nigel Mansell e o Nelson Piquet da Williams. A gente vai ficar bastante atento a uma regra aqui de pontuação. O Luciano já chamou a atenção para a regra que era 9 pontos para o vencedor, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto, 2 para o quinto e 1 para o sexto. Era esse o sistema de pontuação. Mas também tinha o sistema de descartes, onde você descartava os seus 5 piores resultados na temporada. Então a gente vai prestar bastante atenção nisso. No fim das contas, não influencia em quem ganharia este campeonato, né? Mas já influenciou em outros. A gente vai ver que tem um descartezinho de pontos que a gente vai poder observar. Então começa a temporada no Grande Prêmio do Brasil e com super resultado para o Piquet, que ganhou a corrida e viu seus 2 rivais não completarem a prova, mesmo o Alain Prost, que era um craque de Jacarepaguá, né? Se eu não estiver enganado, é o maior vencedor em Jacarepaguá. Sim. Ele era o maior vencedor, era o Rei do Rio, ele era chamado. Prost. Rei do Rio. Rei do Rio, ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou 5 vezes em Jacarepaguá. E quando foi para São Paulo, para Interlagos, né? Eu acho que a primeira Interlagos é ele também. O professor... Ele ganhou 6 GP do Brasil. O professor era diferenciado. Então aí, 9 pontos para o Piquet, 0 para o Mansell e para o Prost, na cena que a gente já comentou aqui, né, no Grande Prêmio do Brasil de 86, uma dobradinha brasileira com o Piquet em primeiro e o Senna em segundo, que dá aquelas fotos maravilhosas dos dois segurando a bandeira do Brasil no pódio. Grande Prêmio da Espanha em Jerez, o Piquet não termina a corrida, o Mansell é o segundo, faz 6 pontos, o Prost terceiro, 4 pontos. Em San Marino vence o Prost, o Mansell não termina de novo e o Piquet é segundo, então a gente tem um cenário aí com 15 para o Piquet, 13 para o Prost e 6 para o Mansell. A gente vai ver que essa situação vai se inverter bastante. Como é que é, Luciano? Isso, até essa terceira corrida o Piquet é o líder. Piquet é o líder e a gente vai ter a primeira troca de lideranças em Mônaco. No Grande Prêmio de Mônaco. Né? O Prost vence, vai a 22. O Piquet fica em sétimo, não era uma posição que se pontuava, ele permanece com os 15. E o Mansell vai a 9 pontos com o quarto lugar. Então a primeira troca de liderança acontece em Mônaco. E aí tem um detalhe muito interessante, tá? O Piquet jamais se dava bem em Mônaco. Inclusive em entrevistas ele falava que detestava correr em Mônaco. E ele nunca ia bem lá. Como é que é, Felipe? Eu entendo ele. O Felipe que detesta, né, as pistas de rua. Para você que está assistindo, se assistiu de 94, o Felipe se justifica. Então vá lá, volte na nossa playlist e veja a temporada 94. Perfeito.
A primeira atenção aqui que a gente tem que ter, Grande Prêmio da Bélgica. Estão vendo aí que o sexto lugar do Alain Prost, que valia 1 ponto, está entre parênteses, é um descarte. Né? Ele teve 3 abandonos, né? E como se descartava 5 resultados, ele teve que descartar um dos seus piores, descartou um sexto lugar, descartou 1 ponto, né? O Alain Prost nessa corrida. Então ele ficou em sexto, mas permaneceu com 22. Um detalhe, tá? Esses descartes existiam, Matheus, Felipe, vocês são mais jovens, porque nessa época os carros quebravam muito, muito mesmo. Era normal a corrida ter 4, 5 carros que terminaram a prova às vezes. Então, tu tinha o direito dos teus piores resultados do ano eles não somarem para o campeonato, né? O Prost aí perde 1 ponto no caso, né? 1 ponto. Sexto lugar. Deixa de marcar, na verdade, né? Deixa de marcar, exatamente. O Mansell vence a corrida em Spa, vai a 18. O Piquet vai para mais uma corrida sem pontuar, fica com 15. Então, o Mansell já passa a ser o vice-líder. Né? O Piquet que começou liderando o campeonato, ele passa aí... Em duas corridas vira terceiro. 2 corridas sem pontuar, vira terceiro. Né? Para a gente ver como que estava equilibrado. E o Mansell vem para mais uma corrida forte, ganha a corrida, e aí olha o que interessante, a primeira corrida que o pódio é com os 3, né? O Mansell vence, o Prost é segundo, o Piquet é terceiro. O Prost segue na liderança do campeonato com 28, o Mansell aproxima com 27, e o Piquet fica em terceiro com 19 pontos. Primeiro pódio compartilhado entre eles lá no Grande Prêmio do Canadá. Vamos ver o que mais. Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Detroit. Vamos ver. Um resultado, nenhum deles ganhou, né? O Prost é terceiro, o Mansell quinto e o Piquet não termina a corrida. Então, o Prost vai a 32, o Mansell a 29 e o Piquet fica com 19. Permanece até então, né, Luciano, a liderança do Prost desde o Grande Prêmio de Mônaco, né? Isso, o Prost assumiu em Mônaco a liderança. E aí acho que a gente vai ter uma troca de liderança, que vai ser com um empate na pontuação, mas o Mansell assume a liderança no Grande Prêmio da França. E aí com eles no pódio de novo. Mansell em primeiro, Prost em segundo, Piquet em terceiro. Mansell 38, Prost 38 e Piquet 25. E aí nessa parte do campeonato parece que o Piquet tá fora da disputa, né? Parece que o Piquet tá... Isso. Pois é, né? Parece que o Piquet tá ficando fora da disputa e o Mansell vai para uma sequência muito boa, né? E a gente vai ver esse cenário no final do campeonato. Grande Prêmio da Inglaterra, eles no pódio de novo. Vitória do Mansell, dobradinha da Williams com o Piquet em segundo, e o Prost em terceiro. Então, olha só. Vamos lá. Então, Mansell 38. Não, tá na do lado, perdão. Inglaterra? 47 para o Mansell, 42 para o Prost, Piquet 29. Piquet 29. Apesar que eu tô visualizando agora que eu acho que tem um erro de pontuação do Piquet, porque eram 6 pontos. O Piquet teria 2 pontos a mais, na verdade. Tá? 31 para o Piquet. Tô catando esse erro de pontuação aqui agora. Então, somar sempre 2 pontos a mais para o Piquet aqui, ok? Vamos lá, Grande Prêmio da Alemanha, olha só. O Prost teve outro descarte no Grande Prêmio da Alemanha. Ele foi sexto, faria 1 ponto. Né? Ele fica com 42 pontos. O Mansell, ele é terceiro, vai a 51. E o Piquet vence a corrida, ele vai, na verdade, a gente viu, ele tem mais 2 pontos, ele vai a 40, na verdade. Ele vai a 40 pontos. Grande Prêmio da Hungria. O Prost não termina. O Piquet vence de novo. O Mansell é terceiro. Então a gente passa a ter um cenário com o Mansell na liderança com 55. O Piquet com 49 em segundo. Lembrando, a gente está somando mais 2 pontos para o Piquet, que ficaram para trás, 49. Mas, Matheus, eu fui conferir ali, tá?
lá da última prova tá correto os pontos. Não, tá correto. Eu acho que eu inverti uma pontuação, na verdade, né? Tá. Porque na final tá correto. Na verdade, eu atribuí pontuações invertidas. Eu atribuí 6 para um terceiro lugar e 4 para um segundo, mas está só trocado. Na verdade, não tem 2 pontos a mais nenhum, na verdade, né? Não, a partir da Alemanha já está certo. Em algum lugar esteja e depois ela se corrige, né? Isso, foi um erro aqui, ó. Depois do Grande Prêmio dos Estados Unidos, olha só. Eu coloquei 6 para um terceiro lugar, mas o terceiro lugar valia 4. Na corrida seguinte eu já consertei, coloquei 4 aqui para o segundo lugar que valia 6. Então para cá já está certo. Então a partir da Alemanha está certinho. Está certo de novo. Isso. A Alemanha está certo. Hungria, que foi e aí que a o gente Piquet parou. Chegou no Prost Sim. Na Alemanha, né? Isso. E na Hungria o Mansell segue líder, mas agora o segundo colocado é o Piquet. O Piquet e o Prost ficou para trás, né? E aqui começa, eu quero chamar a atenção de uma coisa para o pessoal, tá, o Felipe e Matheus. Aqui começa uma questão que até hoje é debatida. Olhem como o Mansell, desde a Inglaterra, a linha do Mansell é a laranja, quem está olhando o gráfico, tá? Desde a Inglaterra o Mansell começa a liderar. E eu vi já várias pessoas comentar que aqui foi o contrário, viu? Faltou o jogo de equipe. E se a Williams tivesse dado mais atenção ao Mansell do que ao Piquet, teria conquistado o título. Pois é, Luciano, mas aí as versões que depois do acidente do Frank Williams, o Frank Williams sofre o acidente nesse ano, né? Que a equipe passou a dar uma atenção maior para o Mansell. No ano seguinte, né? No ano seguinte, em 87. E daí o Piquet é campeão. E uma das coisas que o Piquet teve que fazer para ser campeão foi conquistar uma parte da equipe para ele. Porque com a comoção do acidente Frank Williams, né, e a equipe inglesa, a maior parte queria, obviamente, dar mais atenção para o piloto inglês. Então isso foi no ano seguinte. Aqui o Piquet vinha da Brabham, né? O Piquet correu 2 anos na Williams, né? Um ano foi terceiro, o outro foi campeão. É só 86 e 87. Verdade. Olha só, na Áustria, um grande resultado para o Prost, né? Ele volta para o campeonato com muita força, porque ele ganha. E Mansell e Piquet abandonam a corrida. Então, o campeonato ali tinha o Mansell com 55, o Prost voltando à vice-liderança com 51 e o Piquet com 47. Só que na Itália, né, em Monza, ele toma de volta o golpe, porque ele é desclassificado. O Piquet vence a corrida com o Mansell em segundo. Então a gente tem Mansell com 61, Piquet com 56 e Prost com 51. Quem gosta de grandes ultrapassagens, tá? Tem uma baita ultrapassagem do Piquet sobre o Mansell na curva grande em Monza, onde nunca ninguém passa. Entendeu? A curva grande, para quem lembra... Aquela curva de chegada da reta dos boxes? Não, essa é a parabólica. Larga, então? Larga tem a chicane, né? Tá, só que a chicane daquela época era diferente da de hoje, tá? Era um Szinho, assim, não era que nem agora que praticamente para o carro para fazer a curva. Era um S que fazia quase que de pé embaixo, tá? E aí depois vem uma baita curva para a direita, que de raio muito longo. Lembrei. O Piquet passou ele ali, nessa curva. O Mansell não esperava. E falando em grandes ultrapassagens, eu acho que é nesse ano que o Piquet vence na Hungria, né? Umas corridas ali para trás, que ele faz aquela grande ultrapassagem sobre o Senna, né? Não, sobre o Senna não. Sobre um certo Ayrton Senna. Sobre um certo Ayrton Senna. Então o Piquet vence em Monza, ultrapassando o Mansell durante a corrida. Então o cenário ali com Mansell 61, Piquet voltou para a vice-liderança com 56 e o Prost ficou com 51. GP de Portugal, eles compartilham o pódio de novo, com vitória do Mansell, que vai a 70 pontos, o Prost em segundo a 57 e o Piquet em terceiro com 60. Vamos falar, faltando 2 corridas para terminar, o Mansell tinha uma vantagem confortável, né? Boa, né? Isso, 70, tinha 10 pontos de vantagem, a vitória valia 9, né? Ou seja, ele precisava de 2 corridas para perder o campeonato.
uma só não conseguiria, né? Porque ele ainda teria, né, se o, vamos lá, quem é que estava em segundo era o Piquet, né? Se o Piquet vencesse a próxima corrida e o Mansell não pontuasse, o Mansell ainda estaria um ponto na frente. Isso. Mas aí foi pro México. No México. Isso. O Mansell é quinto. Só que ele teve que descartar esse resultado, 2 pontos. Então ele permanece com 70. O Prost foi segundo, foi a 63, e o Piquet quarto, 63. Então o cenário para a última corrida era: o Mansell tinha 7 pontos de vantagem para o Prost e para o Piquet. Os dois com 63 pontos e o Mansell com 70. No cenário onde a vitória valia 9, né? Era um cenário confortável, né? Se a gente olhar no outro gráfico que tem aí, o Mansell já tinha mais vitórias, ele já tinha 5 vitórias, né? Então ele poderia chegar em quinto para ganhar o campeonato, né? Faria 2 pontos, abriria 9 de vantagem, é isso aí. Tem que ver como que funcionaria o descarte, né? Porque ele um abandono, ele descartou, mas ele descartaria um quinto também, né? Tu descartava sempre as piores colocações, né? Sim, mas ele descartou ele descartou 4 abandonos e um quinto. Eu acho que a conta isso aí. Eu acho que a conta era quarto para ele ser campeão. Ele tinha que chegar em quarto. Ele teria que chegar melhor, né? Ele teria que talvez ser quarto ou até terceiro, né? Nessa conta dos descartes, que era uma continha um pouco mais complicada. Já posso colocar as imagens de... Vamos lá. Imagens do Grande Prêmio da Austrália de 86. E o Mansell larga na pole, se eu não me engano. Sim, larga o Mansell na pole. Só que ele larga muito mal, né? Ele é superado, assim... Aí, cai tá na tela agora ali, ó. Mansell e Piquet, as duas primeiras filas da Williams, ó. O Senna larga em terceiro e na largada o Senna vai para a ponta. Tá? O Senna de Lotus. Olha que legal era essa pista, Felipe. Eu não sei se pra gente está aparecendo. Agora pra mim apareceu. Pra mim estava travado, agora apareceu. Pra mim tá ali, bem travado. Primeira volta agora o Senna tá em primeiro, ó. E ali isso, depois vem os três ali lutando pelo título. As duas Williams e o Prost de McLaren, ó. Não, se eu não me engano, Luciano, eu vendo mais cedo, eu acho que a primeira McLaren que tá aí é o Keck Rosberg. Eu acho que o Prost estava um pouquinho mais para trás. É verdade, ele vem ali, ó. Pelo capacete, agora eu vi. Isso aí. Isso, né? Então o Mansell larga mal, perde ali, o Senna assume a liderança com o Piquet em segundo e o Keck Rosberg em terceiro. E aí o Mansell vai caindo ali no pelotão, mas o Piquet já faz a ultrapassagem e assume a liderança logo, né? Então, isso é interessante, sabe, ver esse vídeo, porque aí era o estilo do Piquet, sabe? Era assim que ele pilotava. A lembrança que eu tenho dele não é assim, já é pós-acidente de 87, né? Já é na Lotus e depois na Benetton. Aí ele tinha uma tocada muito mais limpa, sabe? Muito mais suave. Né? O Piquet, no início da carreira dele, até esse ano aí, antes do acidente, que aliás foi na mesma curva que o Senna faleceu, né? Na Tamburello, ele era brutal para pilotar, sabe? Quem usou esse adjetivo não fui eu, viu? Nick Lauda dizia que Piquet era brutal. Se o Nick Lauda falou, é lei. Aí é o Keck Rosberg para cima do Piquet, né? Olha esse acidente aí na volta 9 aí, ó. Não sei de quem é esse carro, não me pergunta, mas olha como o carro ficou. E a gente vai ver alguns detalhes mais para frente, né? Mas o Piquet ele roda nessa corrida, né? Mas ele volta, né? E aí tem uma questão que entra naquilo que a gente conversava fora do ar e fora da gravação, né? Como a partir desses momentos... Aí a rodada do Piquet ali, ó. A partir desses momentos, para as mais antigas, carros e equipes e tudo não era padrão. Os regulamentos eram muito mais abertos, né? E aí tinha equipe que conseguia fazer a corrida sem trocar pneu e outras não. E é isso que vai decidir o título. Aí, ó, o Prost troca pneu. Olha como era a troca na época, hein? Olha ali, ó, 14 segundos, 15... Saiu com 17.13.
não tinha ainda o sistema de 3 mecânicos por roda. Não sei se vocês repararam isso aí. Uhum. Volta 43, ó. Piquet e Mansell disputando posição, nada de jogo de equipe. Olha o S que eu falei ali, Felipe. Ali foi o Piquet ultrapassando o Mansell de novo? Exatamente. Olha ali, ó. Logo depois da largada. Esse é o S depois da largada. Olha como era que o S, viu? Imaginou o Verstappen e Hamilton ali? Aí o Keck Rosberg abandonou na corrida. O abandono dele. Ele estava na liderança Isso, da ele prova era até o líder. momento. Volta 63. Aí é o momento que decide o campeonato, né? É, exatamente. Olha lá. Que decide Olha não. o pneu. Que abre as portas do campeonato porque Piquet e Prost estavam empatados em pontos. Exatamente. E em vitórias. Exatamente. Então se abre a porta ali para quem chegar na frente, quem pontuar, quem fizer mais de 7 pontos, ou seja, só a vitória, quem ganhar ali entre eles ser campeão. Então, O Mansell ainda tinha chances, desde que alguém que não fosse Piquet ou Prost ganhasse a corrida. Exatamente. A Williams achou que dava para ir até o fim e o Mansell não parou. E aí estourou o pneu. Isso. E a foto, e aí... que tá na thumb aqui desse episódio, ali, ó, aí a Williams, temendo que acontecesse o mesmo com o Piquet, chama o Piquet para os boxes. E aí o Prost vai para frente, aí que decide o campeonato, em favor do Prost. E o Piquet tem 2 títulos, os 2 títulos da Brabham do Piquet é sem a Brabham ganhar campeonato de construtor, né? Até hoje ele é o único que tem 2. Mas um outro título que aconteceu isso foi esse. A Williams foi campeã de construtores e o Prost que é campeão de piloto. Sim. Aí já é o final da corrida, o Prost chegando para... Olha a bandeirada. Esse cara dava show na bandeirada. Vocês viram o que ele fez com a bandeira? Vi. Prost campeão, Alan Prost campeão do mundo, à época bicampeão do mundo, né? Ele tinha sido já campeão em 85, campeão em 86, nessa decisão que é uma das mais famosas da história da Fórmula 1, uma decisão... E é considerada até hoje uma das maiores zebras, assim, ninguém dizia que não ia dar Williams. Lembra um pouco a do Kimi, né, Luciana, que a gente fez aqui, quem quiser acompanhar, não sei se o Luciano vai pôr no card aqui depois, a de 2007, né? Que o Kimi de Ferrari chega para decidir contra Hamilton e Alonso de McLaren. Exato. McLaren era um carro melhor, né? Mas no fim das contas o Kimi conseguiu ser campeão em Interlagos, também com uma situação bastante desfavorável em pontos, né? A revanche da Williams chegou anos depois através da Ferrari. Isso, exatamente. Lembra um pouco o Kimi. Mas é isso, né? E aí o Mansell, que chegou algumas vezes ali perto, né? Até ganhar em 92, né? Teve essa grande decepção, já que ele chegou com uma vantagem bastante boa para a última corrida, né? E teve essa decepção do furo do pneu, mas é o que a gente fala, né? Os campeonatos são decididos por diversos fatores. E aí o pneu furou e aconteceu. Ele acaba não pontuando em nenhuma das 3 últimas corridas, né? Apesar da vantagem. O Nigel Mansell, ele tem a fama de azarado, não tem? Sim, assim, ele era um cara muito, muito rápido, mas ele era muito irregular. Sim. Tanto é que ele consegue ser campeão com o carro de outro planeta, que, entre outras coisas, corrigia os erros do piloto. Sim. Em 92, né, ele finalmente ganha o seu título mundial. Se eu não me engano, Matheus, só um parênteses aqui sobre o Mansell, esse título do Mansell de 92 é até hoje o piloto que conseguiu ganhar com mais corridas de antecedência o campeonato. Se eu não me engano, faltava acho que umas 5 corridas e ele já era campeão. Ele foi campeão na Hungria, né, que normalmente não é lugar onde a gente vê piloto campeão, né? Exatamente. Hungria. Bom, eu vou passar a bola para vocês novamente para a gente já seguir para o final desse nosso Última Chance de 1986, para a gente colocar os nossos últimos comentários. Toco a bola para o Felipe Correia. O 86 nos dá um belo campeonato com 3 pilotos brigando pelo título, Matheus. Eu não sei quando a gente vai conseguir ver isso de novo, cara, mas eu gostaria de um dia poder ver
3 pilotos disputando, chegar na última corrida disputando o Mundial. Tá? Se eu esse ano torci muito para que Hamilton e Verstappen chegassem empatado, agora a minha torcida vai ser para que um dia consiga ver uma última chance com 3 pilotos ao vivo. Sabe que eu levo fé no Russell no ano que vem? Quem sabe? E eu também levo, mas eu não levo fé na Mercedes. Rapaz. Aí foi forte. Não na Mercedes, não na Mercedes chegar lá na frente. E sim a Mercedes deixar o Russell brigar com o Hamilton. Bom. Luciano Mega, suas considerações finais sobre a temporada de 1986. Eu me lembro da tristeza que foi, né? Como eu falei no início, eu lembro mais das emoções e das sensações. E me lembro do Galvão Bueno na Rede Globo, né? Teve algum momento da prova ali mais pro fim que filmaram o box da Williams, né? E tava todo mundo com aquela cara de velório, né? E eu me lembro do comentário dele, né? Os mecânicos que até há pouco estavam vendo aí as cores da Williams e tal para festejar, agora estão vendo as cores da McLaren, né, na frente. E é isso, né? O Prost não ganhou o apelido de professor à toa, ele não tinha o melhor carro, ele foi líder durante boa parte do campeonato e na parte final ele soube aproveitar, né? E ir bem no erro dos seus concorrentes, né? Então ele trocou o pneu, fez a opção que na hora que ele trocou o pneu ele foi, né, as Williams ficaram em vantagem contra ele, mas eles fizeram a conta certa, né? O pneu não ia durar a mesma corrida toda, Mansell pagou o pato, o do Piquet até hoje, né, ninguém vai saber se estouraria também ou não, mas pelo sim, pelo não, a equipe foi obrigada a chamar ele para o box também. Um baita campeonato, né, de 86. Eu não sei se eu, fazendo parte da equipe, chamaria o Piquet para trocar os pneus. Porque de qualquer jeito ele perdido por abaixo do segundo ou não, eu acho que na minha opinião eu não chamaria o Piquet. Eu deixaria na pista e vamos lá, se der sorte. Que nem fez o Verstappen agora nessa última. Vamos só lembrar, Felipe, que nessa época era tudo na caneta, né? Não tinha um sensor para avisar que o pneu ia estourar, que nem hoje, entendeu? Então os caras, né? Sim. Mas teoricamente eles trocam o pneu do Piquet porque eles sabem porque eles viram que estourou o do... Não, é isso. Eu quero dizer que se fosse hoje, por exemplo, eles não precisariam comparar com o carro do Mansell. Eles Compreendi. Eles veriam, não, o dele tá bom, segue. Hoje um sensor avisa. Uhum. Ô Luciano, é muito difícil voltar com a tela do gráfico aí de 86? Só pra gente... claro que não. Vamos voltar fazer um último comentário. Deixa eu ver o de 86, porque senão eu vou acabar fazendo, não sei se vocês se deram conta, mas quando eu fui para a tela geral eu coloquei a de 94. Aqui, 86, só para a gente fazer. Esta é a tela de 86 e a tela do gráfico de 86. Aqui está. Agora sim, vamos para a tela do gráfico de 86. Perfeito. Aí está a tela do gráfico de 86. E quem viu esse episódio viu um pouquinho de tela de 94 também. Leva como brinde, Matheus. Só para eu fazer o meu destaque final, só para a gente passar por aquela tela onde a gente tem o número de vitórias, de poles e pods, olha só. O Alan Prost teve 4 vitórias, o Mansell 5 e o Piquet 4. Então, o piloto que mais venceu não foi campeão do mundo. O Prost fez uma pole... Não, primeiro vou falar dos pódios. O Prost teve em 11 pódios, a famosa regularidade do Alan Prost. O Mansell esteve em 9 pódios e o Piquet em 10 pódios. E olha o número de poles. Uma pole para o Prost, 2 para o Mansell e 2 do Piquet. Sabe por que esse número tão baixo de poles? Porque a Ayrton Senna fez simplesmente 8 poles, metade das poles da temporada. Com a Lotus. Né? A Lotus, nessa época, eles tinham um motor para classificar e outro para corrida. O motor para classificar era um canhão. Né? Era um negócio absurdo, assim. Porque ele tinha que dar 3 voltas, né? 3, 4 voltas. Então era uma coisa absurda. E depois a Lotus não tinha confiabilidade. O Senna
se eu não me falha a memória, até faltando 4 ou 5 corridas, o Senna ainda tinha chance de título também. Ele sai da disputa faltando acho que umas 4 ou 5 corridas. Porque a Lotus quebrava muito na corrida. Então ele classificava bem e várias vezes ele saía por alguma quebra no carro, inclusive essa decisão aí foi uma delas. Aquela foto com os 4 é em 86? Eu acho Aquela que sim. famosa foto dos 4? O Estoril, né? Estoril, é. Mas ali, talvez, se ele tivesse... Estoril foi a antepenúltima, né? É. E o Bernie Eccleston, que organizou a foto, e ele não disse para um que o outro tava. Não podia, né? O outro Senão estaria, não ia dar vai foto. lá, não sei o quê. Falou para um primeiro, depois para o outro, né? Aí quando vê, os 4 estavam ali. Vai lá que tem um negocinho para ti, vai. Ele não falou que os outros iam estar. É só para ti, vai lá. E é legal que a foto tem várias versões, né? Se procurar, tem vários ângulos, porque vários fotógrafos tiraram a foto ao mesmo tempo. Numa delas, Felipe, tem rápido, antes que se mate. Numa delas, o Piquet tá com o braço por trás do Mansell, enfiando o dedo na orelha do Prost. É isso, se eu não me engano. Tem isso. E os dois brasileiros, cada um numa ponta, né? O Prost e o Mansell no meio, o Piquet e o Senna ficaram cada um numa ponta. Grandes momentos da Fórmula 1. Então, algo mais a acrescentar? Eu fiz meu destaque final. Algo a acrescentar? Pessoal, então é isso. A gente vai ficar por aqui com o Pisa Fundo, temporada 1980. Pisa Fundo, última chance, temporada 1986. E eu convido você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e comentar o que você lembra dessa temporada de 1986. Comenta aqui com a gente. Fica aqui com a gente, a playlist vai continuar em breve, nas próximas semanas, tem mais novidade aqui no Pisa Fundo Última Chance. É isso, até a próxima. Olá, amigos da Ultra Esportes, seja bem-vindo ao Última Chance, temporada 1994. Saudade que eu estava de fazer esse quadro com vocês, onde a gente fala da temporada, fala da decisão do título na última corrida, e a gente está de volta com este quadro para esse finalzinho de 2021 e para o início de 2022. Vocês vão acompanhar todas essas novidades. Primeiro, já convido você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos e colocar aqui as suas lembranças da temporada de 1994. Temporada essa que foi uma temporada triste, muito triste, porque marcou a morte de 2 pilotos, do Roland Ratzenberger e do Ayrton Senna, né, que afetou todo o nosso país. Então coloque aí as suas lembranças sobre a temporada 94, comente com a gente o que você lembra da temporada de 1994. Eu estou aqui com meus amigos Luciano Mega e Felipe Correia, e eu chamo para fazer a saudação inicial Luciano Mega. Olá, Luciano. Olá, Matheus. Olá, Felipe, público da Ultra Esportes. A temporada de 94 é a última que eu tenho lembrança. A partir daqui, para mim, vai ser igual a vocês. Só estudo, né? Eu lembro, assim, de assistir, né? Corridas. Até de um pouquinho de 86, que a gente vai gravar hoje também, né? Até um pouco eu ainda lembro, mas eu ainda era muito criança ainda. Mas lembrar bem nitidamente dessa série que a gente está gravando, a última é essa de 94. Olá, Felipe Correia. Olá, Matheus. Boa tarde a todos os amigos da Ultra Esportes. Pessoal ligadinho no Pisa Fundo, última chance. Coisa boa a gente relembrar e rever aí, ou até ver pela primeira vez situações que a gente não teve oportunidade. Eu, por exemplo, que comecei a partir dos anos 2000, não tive oportunidade de ver grande parte dessas corridas e saber a história de cada uma. A única coisa de 94 que ficou marcado para mim foi que nosso ídolo dentro da Fórmula 1 nos deixou, que foi o Ayrton Senna. Ô, Matheus, eu gostaria de saber do Luciano, onde é que ele estava quando o Ayrton Senna teve o trágico acidente? Quando eu acordei, nessa época eu ia para a noite, viu? Quando eu acordei, né, desesperado para ver a corrida, quando eu liguei, o acidente tinha acabado de acontecer. E na minha memória, assim, na minha memória não, na minha percepção rápido, foi o seguinte: quando eu liguei,
o helicóptero ele já estava pousado na pista, ao lado do carro. E eu lembrei rapidamente que no dia anterior, eu vi o treino no dia anterior, e o Ratzenberger, primeiro, ele foi levado de ambulância para o centro médico do autódromo, e dali o helicóptero saiu. Quando os caras pousaram o helicóptero direto na pista, ou seja, não levaram o Senna para o centro médico, né? O helicóptero foi até o carro. Aí eu vi que a pegada era feia. Aí eu... o helicóptero está ao lado do carro até hoje, né? Dificilmente tu vai ver isso aí. Os caras decolaram o helicóptero do centro médico e pousaram o helicóptero na pista ao lado do carro. Quando eu vi essa cena, e foi a primeira cena que eu vi quando eu liguei a TV. Quando eu liguei a TV, estava ali o helicóptero ao lado na pista, né? Do lado do carro. Aí eu digo, é feia a pegada. E aí foi aquilo, né? Esse momento de tu saber a notícia do acidente até confirmar a morte, que foi lá no meio da tarde para nós aqui, é horrível, né? Porque tu fica naquela de, puxa, a qualquer momento, né? Foi um momento, com certeza, marcante, muito marcante para nós brasileiros, mas marcante também para quem gosta de automobilismo no mundo todo, né? A Fórmula 1 que passaria por 20 anos sem ver um acidente fatal novamente, até 2014, com o acidente do Júlio Bianchi, né? E fazia uns quantos que não tinha também. E aí naquele fim de Isso. semana foram logo 2. Sim. Se eu não me engano, era em eventos oficiais da Fórmula 1, acho que era desde 82, né? Já se tinha já uma sensação de segurança, né? E se vê o acidente da sexta-feira do Rubinho, é o mais feio dos 3, para quem olha, assim. Como é que o Rubinho também não foi ali, entendeu? Sim. Tem toda a razão. O Rubinho disse que não lembra de quase nada, né, daquele acidente, e muito menos de ter participado do velório do Ayrton Senna, por causa desse acidente. Ele estava fora do ar completamente. Sim. Então vamos lá, a gente vai começar a falar dessa temporada de 94, que é, além das tragédias ocorridas em pistas, ela tem as controvérsias na pista também, né? A gente vai falar um pouco mais detalhado daqui a pouco, mas primeiro vamos falar de pilotos, equipes e autódromos. Eu vou começar falando aqui dos pilotos, mas vai ser impossível falar de todos, porque nós temos nada mais, nada menos que 45 pilotos participaram da temporada de 1994. Então eu vou fazer só alguns destaques, porque vai ser impossível falar de todos, né? Olha só. Estrearam nessa temporada o David Coulthard, que fez carreira longa na Fórmula 1, o Heinz-Harald Frentzen, o Jos Verstappen, pai do Max Verstappen, que decide, a gente está falando aqui ainda sem a decisão da temporada de 2021, que decide logo nesse fim de semana o título de 2021, o Mika Salo, o Olivier Panis, o Jean-Denis Deletraz, o André Montermini, o Domenico Chiattarella e o Takio Inoue foram os pilotos que estrearam na temporada de 94. E se despediram, fizeram suas últimas corridas. O J.J. Leto, o Felipe Alliot, o Christian Fittipaldi, brasileiro, o Eric Bernard, o De Cesaris, o Yannick Dalmas, o Eric Comas, o Michele Alboreto, o David Brabham, filho do Jack Brabham, o Jean-Marc Gounon e o Paul Belmondo. Esses fizeram a sua despedida em 1994. E alguns outros pilotos que a gente vai se destacar, alguns fizeram participação especial, mas eu coloco entre eles o Mansell, que foi um dos pilotos que substituiu o Senna. O Mansell participou de 4 corridas nessa temporada, reeditando a sua vitoriosa parceria com a Williams, que já tinha acontecido em outros 2 momentos. Além dele, o David Coulthard também substituiu o Senna na maior parte da temporada, na verdade, o Mansell apenas em 4 corridas. E em substituição ao Ratzenberger, a gente teve o Montermini, o Jean-Marc Gounon, o Chiaratella e o Takio Inoue. A gente já citou todos eles ali para cima. Um outro destaque, eu acho que vale destacar, é que o Johnny Herbert correu por 3 equipes diferentes nessa temporada. Ele correu pela Ligier,
pela Benetton e pela Lotus, se eu não me engano, pela Ligier, pela Benetton e pela Lotus. Então, correu por 3 equipes diferentes o Johnny Herbert. É isso, sobre pilotos é isso. Passo a bola para o nosso amigo Felipe Correia, que vai detalhar um pouco mais sobre as equipes de 1994. Bueno, então, Matheus, 94 a gente teve como grande campeã a Williams, que usou o motor Renault RS6 3.5 V10 com 118 pontos. Em segundo lugar, tivemos a Benetton com o Ford ECA Zetec R 3.5 V8 103 e a Ferrari, que é a terceira colocada, com o motor Ferrari 043 3.5 V12 71 pontos. Lembrar aqui que nessas três a gente teve 3 motores, V10, V8 e V12. A partir de agora a gente fica só com V10 e V8. A McLaren em quarto lugar com o motor Peugeot A6 3.5 V10 42 pontos. Em quinta colocação a Jordan com o motor Hart 1035 3.5 V10 28 pontos. Em sexto lugar a Ligier com o motor Renault RS6 3.5 V10 13 pontos. A sétima colocação para a Tyrrell com o motor Yamaha OX10B 3.5 V10 13 pontos. Em oitavo lugar a Sauber com o motor Mercedes 2175B 3.5 V10 12 pontos. Na nona colocação a Footwork com o motor Ford HB7 8/8 3.5 V8 9 pontos. A décima colocação para a Minardi com o motor Ford HBC 7/8 3.5 V8 5 pontos. A décima colocação para a La Russe com o motor Ford HBF7/8 3.5 V8 2 pontos. A décima colocação para a equipe Lotus com a Mugen Honda MF 351HC V10 0 pontos. 13ª colocação para a equipe Centec com o motor Ford HBD6 3.5 V8 0 pontos. E em 14º colocado fica a equipe da Pacific com o motor Ilmor 2175A 3.5 motor V10 0 pontos. Então agora a gente não é futebol, mas a gente rola a bola agora para o Luciano. O Luciano vai falar dos autódromos da temporada de 1994. Só antes, rapidinho, né? Quem é desse século, tá? Essas pontuações baixas é que na época era 10 pontos para o primeiro colocado, 6 para o segundo, 4, 3, 2, 1. Até o sexto colocado apenas fazia pontos na Fórmula 1. Essa época aí o cara chegava em sexto, era uma festa na equipe, meu amigo. É verdade. Sim. O calendário ele tinha 16 corridas, tá? Começava no Brasil, depois tinha o GP do Pacífico, que era no Japão, São Marino, Mônaco, Espanha, já era a pista da Catalunha, Canadá, França, que era Magny-Cours, e na época eu não gostava de Magny-Cours e dizia, por que tiraram Paul Ricard? Silverstone, Hockenheim, para que tiraram o Magny-Cours e botaram o Paul Ricard? Pois é. Silverstone, depois Hockenheim, Hungria, que é a mesma pista de hoje, Spa, Monza, aí ia para Portugal no Estoril, tinha o GP da Europa, que era na Espanha, em Jerez, e terminava na dobradinha Suzuka e Adelaide. Dobradinha para nós aqui que estamos do outro lado do mundo, né? Porque é bem longe uma da outra, inclusive. E aí eu destaquei a pista de Aida no Japão, tá? E tem agora aqui, ó, um onboard aí, tá? Do Senna. Well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top. Not much more than fourth gear. Interessante o que aparece na tela, tá? Porque vai aparecer tempo de referência. Provavelmente era as primeiras voltas do treino, né? É muita vantagem que o Senna vai colocar em cima do outro piloto que aparece no gráfico. Cara, essa pista tem algumas histórias. Olha ali, era o Herbert. Olha lá, a primeira parcial já deu 7.6 a menos. Well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top rear wishbones and caused a few raised eyebrows as people thought that then constituted a movable aerodynamic device, but it was passed by the FIA scrutineer and not much more has been heard on it. But
Isso. Just looking in with Senna here, how much quando eles chegaram aí, né, work a driver is having to do. Now this is a long Grand Prix, 83 laps. A high work rate. The only salvation ali, né? for a driver is that in relative terms the grip level of the circuit is comparable, say, to Manicure, which is not considered a particularly high grip circuit, but massive amount of work in the cockpit, hands, arms, upper body, a real aerobic exercise. Ayrton Senna, his first, not much more than fourth gear. Riding with Ayrton Senna at the moment. Running that brand new FW16 Williams with the Renault engine. Eu ia comentar que o Senna fez a pole, né, nesse grande prêmio, e ele teve um acidente logo na largada, né, talvez estivesse correndo mais, well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top rear wishbones and sem imaginar, né, que poderia ter sido com o Senna nessa Williams que melhorou muito, né, durante a temporada, né. The FIA scrutiny and not much more nos impediu de ver talvez uma briga como agora, né, Luciano? Uma passagem de bastão que a gente está vendo entre Hamilton e Verstappen no embate duríssimo entre eles. O primeiro ano que o Schumacher teve carro para disputar o título, infelizmente, o acidente fatal do Senna, mas poderia ter sido uma grande temporada com os dois disputando o título. Level of the circuit is comparable, say, to Manicure, which is not considered a particularly high grip circuit, but massive amount of work in the cockpit, hands, arms, upper body, a real aerobic exercise. Tenhamos mais algum comentário sobre a pista? Not much more than fourth gear. Riding with Ayrton Senna at the moment. O Felipe que é metido a running that brand new FW16 Williams with the Renault engine. And John, when we had a look at the rear suspension of the car in Brazil, I think it's a very interesting rear suspension, to say the least. Well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top rear wishbones and caused a few raised eyebrows as people thought that then constituted a movable aerodynamic device, but it was passed by the FIA scrutineer and not much more has been heard on it. But just looking in with Senna here, how much work a driver is having to do. Now this is a long Grand Prix, 83 laps, a high work rate. The only salvation for a driver is that in relative terms the grip level of the circuit is comparable, say, to Manicure, which is not considered a particularly high grip circuit, but massive amount of work in the cockpit, hands, arms, upper body, a real aerobic exercise. Ayrton Senna, his first 11-2. Not much more than fourth gear. É na pista curta, então, né? Riding with Ayrton. Relativamente curta. E um outro detalhe, Luciano, esse final de semana do Pacífico em 94 marcou o primeiro pódio do Rubinho. Ah, legal. Bom, tá então, Matheus, a tela com as pontuações do Schumacher e do Rio e o gráfico embaixo mostrando a liderança do campeonato, né? Primeiro, vale chamar a atenção para uma coisa, né? Se a gente olhar o gráfico de baixo das linhas, é que o Schumacher liderou o campeonato todo, né? Primeiro, se teve uma grande vantagem, essa vantagem diminuiu. A gente vai entender os motivos dessa vantagem ter diminuído desse jeito, né? E para chegar numa decisão com uma diferença apenas de 1 ponto, né? Das decisões mais apertadas da história da Fórmula 1, pelo menos ao chegar na última corrida. Vamos pegar as 3 primeiras aqui para a gente analisar? Então, o Schumacher ganha até as 4 primeiras, na verdade, se a gente quiser fazer esse grupo. O Schumacher ganha no Brasil, no Pacífico, em Imola e em Mônaco. E ele faz 40 pontos, faz a pontuação ideal, né? Isso. Enquanto o Rio tem 2 abandonos, abandono no Pacífico e abandono em Mônaco, ele tem um segundo no Brasil e um sexto em Imola. Ele faz 7 pontos. Então, 40-7 depois de 4 corridas, né? A gente tem que lembrar aqui que o Senna era o grande concorrente do Schumacher nas 3 primeiras corridas, né? E o Senna abandonou as 3 primeiras, obviamente em Imola, mas ele abandonou também as 2 primeiras corridas, né? E no Pacífico, logo na largada, e no Brasil ele acaba rodando sozinho, mas ele tinha feito a pole nas 3, né?
Então, se esperava, talvez, até aquele momento do campeonato, que fosse por aí a disputa, fosse entre Schumacher e Senna, né? O Senna com sempre a velocidade extraordinária em classificação, cravando as 3 poles. Tem um detalhe bem importante aí, Matheus, que é o seguinte: 92 e 93, os 2 anos imediatamente anteriores, é os anos que a Williams é chamada pelo próprio Senna de carro de outro planeta. Sim. Isso não queria dizer, Felipe, olha que interessante, tá? Para vocês que são mais novos. Isso não queria dizer que o carro era muito bom. Não é isso. É que nessa época estava começando a se usar a informática nos carros. E a Williams foi a primeira a fazer isso. A suspensão ativa da Williams de 92 e 93, ela usava um sensor que previa o que vinha pela frente. E antes do carro passar naquele lugar, ela se ajustava. Então o carro tinha a mesma altura a volta inteira. Por isso que era carro de outro planeta. Não é porque o carro era muito bom, entendeu? Sim. Então, vamos supor que tivesse uma depressão no asfalto, porque, vamos lá lembrar, estamos falando 94, os asfaltos não eram perfeitos que nem hoje. Eles mudavam de pista para pista e tinha pista com solavanco, ou para falar bonito, termo em inglês, bump, né? Então, o carro da Williams previa isso através de sensores e se estabilizava antes. Os outros carros não tinham isso. O que aconteceu? Para 94, a FIA proibiu esse negócio. Além disso, a Williams tinha uma outra novidade em 92 e 93, que era o controle de tração. Se apertasse demais o acelerador, corrigia. O carro não derrapava. Isso dava o quê? Uma baita vantagem na largada. Também foi proibido pela FIA. De repente, do nada, numa manhã, num canetaço, a Williams perdia seus grandes trunfos para 94. E aí ela larga atrás da Benetton. Por isso que ela leva um bom tempo no campeonato até conseguir chegar na Benetton de novo. E aí mais perdeu a grande peça que tinha contratado, que era o Senna, né? Teve isso também. E, parênteses, é dito, muita gente diz, que de forma camuflada a Benetton tinha tudo isso aí que estava proibido. Sim, sim. E a gente vai inclusive falar sobre isso, sobre uma das desclassificações do Schumacher no decorrer do campeonato. Então a gente tinha um cenário depois de 4 corridas com o Schumacher com uma vantagem absolutamente enorme em Mônaco, com 40 pontos, e o Rio com 7, né? É uma vantagem considerável se você pensar que eram 10 pontos por vitória, né? Já era uma vantagem bastante forte, e a gente vai ver que isso vai ter uma mudança radical no decorrer do campeonato. Vou pegar o próximo grupo de 3, ok? Espanha vence o Damon Hill, a primeira na temporada, e o Schumacher é segundo. Então eles vão de 40, o Schumacher vai a 46 e o Hill a 17. No Canadá, vence o Schumacher com o Hill em segundo. E na França também, vence o Schumacher com o Hill em segundo. E olha só a diferença aí na 7ª corrida da temporada, praticamente metade da temporada, Luciano e Felipe. 66 a 29, era mais que o dobro de pontos, né? Era um campeonato que parecia encaminhado, né? A essa altura, não sei o que vocês acham. Um campeonato de 16 corridas, né? Sim. E aí começam as grandes questões, os grandes problemas para o Schumacher e para a Benetton na temporada. Grande Prêmio da Inglaterra. Corrida de casa do Damon Hill e da Williams. Acontece um negócio que a gente já até falou numa outra temporada, que aconteceu com o Schumacher também. Que ele fez, por algum motivo, uma ultrapassagem na volta de formação, na volta de apresentação. Né? Ele é punido para fazer um stop and go, chamado aos boxes, mas ele decide não cumprir. Né? E decidindo não cumprir, ele não só é desclassificado da corrida da Inglaterra, como ele é excluído de mais 2 corridas que estão ali na frente. Depois foi julgado e excluído. Ele é excluído do Grande Prêmio da Itália e do Grande Prêmio de Portugal. Então, olha o tamanho do prejuízo, né? Porque ele é desclassificado na Inglaterra
e ele perde ainda mais 2 corridas. Nisso aí são 3 corridas, e justamente o Damon Hill vence essas 3 corridas. Então a gente vai ver que isso vai fazer uma grande diferença, porque só nisso o Damon Hill consegue tirar 30 pontos de diferença. Então essa é uma das questões, né? O Schumacher teve 2 abandonos no ano e 4 corridas entre desclassificações e exclusões. Então, na verdade, eu acho que a gente só está fazendo esse última chance aqui de 1994 muito relacionado a essas exclusões e desclassificações, porque me parecia que o conjunto Benetton e Schumacher era superior ao conjunto Hill e Williams, né, Felipe? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida, porque ele consegue colocar uma diferença muito grande, Matheus, de diferença para o Damon Hill. E aí, depois dessas desclassificações e exclusões do Schumacher, que o Damon Hill consegue encostar nele. Se a gente pegar ali no meio da temporada, pegasse qualquer comentarista, acredito, que conhecesse de Fórmula 1, com um número baixo de pontuação, e tu dizer que tem uma diferença daquele tamanho e dizer, olha, o campeonato está se encaminhando para o Schumacher vencer. E com tudo isso de exclusões e retiradas, o Schumacher acabou abrindo espaço. E o Damon Hill aproveitou muito bem, conseguiu encostar no Schumacher para brigar até a última rodada, até a última corrida, Matheus. E na época as opiniões se dividiam, viu? De um lado tinha o pessoal, e principalmente, né, óbvio, quem torcia para o Senna achando certo, entendeu? Porque o Schumacher era sujo, o Schumacher era isso, era aquilo, queria ganhar na marra, entendeu? E por outro lado, tinha o pessoal, que eu estava nesse grupo, que gostava do Schumacher, que achava ele um grande talento, e que achava que a FIA estava fazendo todas essas punições exatamente para equilibrar o campeonato, para não deixar o campeonato ficar sem graça. E tinha uma certa lógica na cabeça de quem defendia essa visão, que era o seguinte: depois do Senna ter morrido e o Prost ter se aposentado um ano antes, se não tivesse um campeonato disputado, a Fórmula 1 ia ficar, né? Perdeu o interesse total do público. Então precisava de uma disputa para manter o interesse do público aceso, e a FIA estava fazendo isso de forma artificial. Era isso que eu defendia na época, Matheus Milani, viu? Não use isso contra mim no próximo Pisa Fundo. E eu acho, assim, se a gente parar para pensar, olha só, o Schumacher tinha sido, eu estava conferindo aqui, segundo na Inglaterra, ele foi desclassificado, e ele tinha ganhado na Bélgica. O da Bélgica, eu acho que é um pouco diferente. O da Bélgica é regulamento puro. Tinha um desgaste no assoalho do carro maior do que o permitido. Isso é igual quando tem lá determinada quantidade de combustível no final da corrida. Isso aí eu acho que não tem muito o que discutir, né? Agora, incrível como que o Schumacher, né, ele era um cara que ele tentava dar uma driblada nessas punições, né? Porque a gente discutiu, a gente fez a última chance de 1998, e ele cumpre na mesma Inglaterra, ele faz um stop and go depois, praticamente cruzando a linha de chegada, né? Ele se mantém na pista, né? E faz no último lance da corrida, né? E então, é por causa dele que criam a regra que se for tantas voltas próximo do final, aí não tem que fazer o stop and go, aí acresce no tempo final da corrida. Isso, e passou a ter um limite de tempo para o piloto cumprir, né? Acho que são 3 voltas. O Felipe não estava nesse Pisa Fundo, ele fez o seguinte, Felipe, era stop and go ou era drive-thru? Era stop and go. Era stop and go. Mas o que o Schumacher fez? Ele estava com uma baita vantagem, entendeu, Felipe? Ele entrou no box na última volta e cruzou a chegada por dentro. Tá bem. Não tinha nada no regulamento que proibisse na época. Aí, por conta dele, mudaram a regra. Aliás, acho que muda-se uma série de regras. Acho que também não pode mais cruzar, finalizar uma corrida por dentro dos boxes. Sim, o Schumacher, ele mudou muitas regras na Fórmula 1, né? Foi capaz de explorar esses limites, né? É verdade. Levar esses limites, né? Então, a gente já falou da Inglaterra, que ele foi desclassificado por não ter cumprido essa punição. A Alemanha, ele abandona a corrida. E o Rio é 8º, então ninguém pontua, fica 66-39. Na Hungria, o Schumacher ganha
e o Rio é segundo, 76-45. Olha como as linhas vão ficando próximas. Isso, a partir daí que é a grande questão. Ele é desclassificado na Bélgica por causa do problema no assoalho e foi julgado aquele caso da Inglaterra, ele foi excluído de Itália e Portugal. Ele perde as 3 corridas e o Rio ganha as 3 corridas. Então a diferença que era de 31 pontos virou uma diferença de 1 ponto ao final do Grande Prêmio de Portugal. E aí cria-se todo o cenário para a reta final da temporada, que ia ser o Grande Prêmio da Europa, lá em Jerez, o Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, e o Grande Prêmio da Austrália, em Adelaide, que é a corrida que a gente vai olhar daqui a pouco. E aí eles se dão um golpe para cada lado, né? Porque o Schumacher, na sua volta, ele ganha, e o Rio é segundo. No Japão, ao contrário, o Rio ganha, e o Schumacher é segundo, e aí eles chegam com 92 para o Schumacher, 91 para o Damon Hill, no cenário, Luciano, que quem ganhasse era campeão. Basicamente, era esse o cenário. Isso, exatamente. Né? Quem ganhasse era campeão. Tinha diferenças de 1 ponto, e aí o Schumacher teria mais vitórias, então não era simplesmente o Damon Hill chegar na frente, que ele seria campeão. Também. Só se o Hill chegasse em 5º e o Schumacher em 6º, aí empataria e o Schumacher ganharia nos desempates, né? Se não fosse assim, quem chegasse na frente seria o campeão. Então a gente chegou com esse cenário para o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide de 94, que contou com um personagem, né, o Nigel Mansell largando na pole. Isso aí. E a gente vai ver esses detalhes na sequência, esses detalhes. Antes da gente ver as questões sobre o Grande Prêmio da Austrália, ficou alguma lacuna, algum comentário a se fazer sobre essa trajetória do Schumacher e do Hill? Eu acho que só faltou uma coisa. Essa questão da Benetton, trapacear ou não, tem um lance agora, eu só não me lembro em qual GP foi, tá? Que o carro do pai do Verstappen explode quando para no box. GP da Alemanha. Da Alemanha. Por que o carro do pai do Jos Verstappen explode? Eles quase mataram o carro o pai do Verstappen, né? Tinha reabastecimento na época e na bomba de combustível, na mangueira, ia um filtro. E para não entrar impurezas ali. O pessoal da Benetton descobriu que se tirasse o filtro, reabastecia mais rápido. Ganhava ali alguns centésimos. E só que, numa daquelas, o mecânico, quando foi encaixar, veio com muita pressão e saltou a gasolina para cima do carro, pegou nas partes quentes do motor e o carro virou uma bola de fogo, né? Se não tivesse dado essa explosão, não teriam descoberto esse artifício da Benetton. Então foram várias coisas. Teve também do assoalho tu falou, né? Sim. Foi nesse ano, eu acho, que inventaram que os carros embaixo tinham que ter uma placa de madeira. Isso e aí a defesa da Benetton foi dizer que o assoalho estava mais fino do que o regulamento porque teria raspado na zebra. Eu me lembrei dessa também. Então foi uma série de coisas. Eu, como era piquezista, torcia pro Schumacher, entendeu? Era isso, entendeu? Só que hoje, olhando depois, eu concordo, a Benetton fez várias coisas que não... Mas na época, eu guri, adolescente, eu queria saber entendeu? Sim, e eles vão explorando o regulamento, né? Vão até os limites, e é aquele negócio, né, Luciano? É só quando descobre que é o problema, né? No livro que eu gosto de citar de vez em quando aí da Fórmula 1, Eu Sou um Anjo, né, que é a biografia do Bernie Eccleston. Eu acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 deveria ler esse livro, né? Tem uma parte quando fala do Briatore, que o Bernie Eccleston diz, palavras do Bernie Eccleston, né? Ele foi pego. Como querendo dizer, muita gente trapaceia na Fórmula 1, entendeu? Sim. Quando quiser, então, eu posso botar imagens do GP também. Acho que podemos, né? Felipe, quer comentar alguma coisa ali sobre a trajetória da temporada? Não, acho que vocês já foram mais a fundo possível. Acho que vocês foram bem específicos. Eu acho que eu não tenho nada a pontuar nesse momento. Bom, agora eu vou querer o julgamento de vocês, que são mais novos, e não tem essa carga que eu tinha de estar torcendo para alguém na época, sobre quem eu tenho ou não. Não é quem tem culpa, se foi por gosto ou não. Vamos lá.
Vou colocar aí na tela, Felipe. E a corrida final de 1994 foi disputada na Austrália, no circuito de rua de Adelaide. E eu provoquei os jovens Felipe Correia e Matheus Melânio a darem as suas opiniões sobre se o acidente entre Schumacher e Damon Hill foi ou não provocado pelo alemão. Veja o que eles disseram. Bom, sobre esse acidente entre o Schumacher e o Hill, em Adelaide, eu penso que assim como o de 97 foi de propósito, sim, né? Com uma diferença, em 97, eu acho que nas duas o Schumacher não esperava a manobra, né? Só que existe a diferença. Em 97, o Villeneuve ele dá um bote de longe, né? E aí eu acho que o Schumacher não esperava, a porta estava aberta e ele viu que o Villeneuve estava do lado, sabia que a batida e o abandono dos dois o favoreceria, e aí ele deu no meio do carro do Villeneuve e naquela vez ele se deu mal. Em 94 é uma questão ali do erro, né? Ele erra logo antes, mas eu acho que ele realmente não esperava o Rio ir ali por dentro, né? Porque não me parecia ser um ponto de ultrapassagem normal, aquele ali, mas foi o mesmo tipo de reação, né? Eu acho que os dois acidentes, não é que ele acho que o Schumacher nas duas ele saiu do box antes da corrida planejando, vou bater no Villeneuve, vou bater no Hill para ganhar um campeonato. Eu acho que é uma coisa ali que ele viu, é uma reação, mas uma reação proposital, né? Ele reage ali, tem o instinto, né, proposital de bater ali, porque em ambos os campeonatos ele seria favorecido. Então bateu de propósito, sim. Apesar de eu não achar que não era uma coisa planejada. Então essa que é a grande questão. Né? Como eu afirmei, eu acho que batida planejada, assim, pelo menos em disputa do título, a gente teve uma, mas a gente vai falar em outra oportunidade. Luciano, Matheus, Adelaide 1994, cara. Corrida que decidia ali o Schumacher e o Damon Hill pelo título mundial de pilotos. A corrida foi dominada pelo Schumacher, né? O Schumacher dominou boa parte da corrida, por isso. Ele tava tudo tranquilo até que ele, ali pela 36ª volta, o Schumacher acaba errando ali e ocasionando o choque ali entre ele e o Damon Hill. Ao meu ver, o Schumacher ele joga o carro para cima do Damon Hill de gosto, porque ele havia errado, ele viu que ia perder a corrida, ia perder o campeonato mundial, né? E aí, entre perder o mundial, o campeonato mundial e jogar o carro para cima do Damon Hill, ao meu ver, o Schumacher ele não pensou duas vezes nessa possibilidade. O Schumacher é um piloto espetacular, um piloto gigante, mas não é santo, né, Gris? Não é santo e ele acaba tirando o Damon Hill da corrida, ele também acaba saindo fora e ganhando por um ponto aquele mundial de pilotos, né? Então eu acho que na minha opinião a batida ela acontece por gosto, é óbvio que o Schumacher força ali para não perder o título, ele acaba errando na curva e sai fora da pista, e quando vai voltar ele volta, mas o Damon Hill vinha mais rápido, ele botou para ultrapassar e o Schumacher simplesmente jogou, fechou o Damon Hill. Então para mim, na minha opinião, ele acabou batendo de gosto por gosto no Damon Hill. E a vitória do Nigel Mansell com a Williams, né? A Williams do Luciano. A Williams estava nos seus anos de glória, nos seus anos de ouro, né? Foi maravilhoso a vitória da Williams. Então, a vitória do Nigel Mansell. Acredito que a corrida de 94 ela foi sensacional, apesar dos pesares da temporada de 94. Que nos proporcionou um ano muito complicado. Mas acho que o campeonato ficou decidido ali, infelizmente, numa mancha de uma batida entre o Michael Schumacher e o Damon Hill. Infelizmente, o Schumacher tirou o título do Damon Hill
numa batida. Apesar que o Michael Schumacher ele dominou boa parte da corrida e um erro dele próprio acabou quase jogando isso tudo fora. Acredito que a gente está se encaminhando para o final do nosso último chance de 1994. A gente tem algo a acrescentar sobre essa temporada? Só vou... lembrei agora, né, que depois dessa corrida, eu ainda discuti com amigos meus, dizendo que o Schumacher fez certo porque ele tinha sido roubado ou ter sido excluído de 2 provas. E aí aquilo era a vingança dele contra o sistema. Eu falei tudo isso, né? O fã do Schumacher até o último dos últimos segundos. A gente está fazendo descobertas, né, Felipe? Olha só, olha, o processo é o seguinte, eu era fã do Piquet, e sou até hoje, né? Como piloto, vou deixar bem claro. E o Piquet, com o surgimento do Senna, ele passa a segundo plano. E eu, como fã, passei a segundo plano, entendeu? E o Schumacher era o cara que podia derrotar o meu maior adversário, que era o Senna. E eu já estava abraçado nele e fui até o fim, meu. Era isso. Eu e muita gente, viu? Não vai pensar que era só uma coisa minha, não. Mas hoje, passados muito tempo, depois, mais maduro, eu raciocinei e às vezes eu me colocava também no lugar do Rio, entendeu? Poxa, sacanagem que fizeram com o cara, entendeu? Ele podia ter sido campeão, né? Sim. Era isso. Como foi em 96, né? Era isso, Matheus. E só quero reforçar aqui nessa gravação que o Matheus já se comprometeu a não usar essas minhas falas contra mim nos debates de Fórmula 1 aqui na Ultra. Não está gravado isso, então não temos provas de que eu falei isso. Acho que é isso. Felipe Correia, vou abrir para os destaques finais. Começo com você, o seu destaque final sobre essa temporada de 1994. 94, terminamos com um título, o primeiro título do heptacampeão mundial, Michael Schumacher, um dos maiores pilotos que eu vi correr, um dos maiores pilotos que eu tive o prazer de ver, e posso dizer que sou um dos fãs de Michael Schumacher, mas sabemos que Michael Schumacher nunca foi santo também. É isso aí. Luciano Mega, seu destaque final. Meu destaque final foi que um ano que começou melancólico com a morte de 2 pilotos e parecia que a Fórmula 1 nunca mais ia ter graça, só que terminou de uma forma emocionante, né? Então, aquilo que muitas pessoas falam até hoje, que depois da morte do Senna não acompanharam mais a Fórmula 1, eu era um que achava que, puxa, será que eu vou seguir vendo esse negócio? Mas já na corrida seguinte eu estava ali na frente da televisão e o campeonato ele foi polêmico, e ao ser polêmico ele se tornou emocionante. É um ano sui generis na categoria, né? Porque tem muita tristeza, mas também muita coisa legal durante o ano, sabe? Teve disputas o ano inteiro entre os dois. Não foi só nessa última corrida, não. Na última eles acabaram se achando ali na curva, né? Mas eles disputaram o ano inteiro, principalmente da metade para frente, né? Quando a Williams melhora. E aí tem as punições do Schumacher, que a gente falou e tal. Mas foi um ano, é isso, ele começa baixo astral e termina numa corrida emocionante. Perfeito. E eu, para encerrar esse vídeo, eu vou fazer um destaque diferente para a temporada de 94. O destaque para a boa temporada do Rubinho. Ele ficou em 6º no campeonato, ele fez a primeira pole. Ele fez a primeira pole dele em Spa, nesse mesmo ano, e ele fez o primeiro pódio em Aida, né? E o legal é que ele pôde ainda festejar ali o seu primeiro pódio com o Senna, né? Foi na segunda corrida do campeonato, e tem até foto disso, que eles foram comer um sanduíche depois, né? Tem uma foto muito famosa dos dois, né? Então acho que deve ter sido, com certeza, dos momentos marcantes da carreira do Rubinho, que é um grande piloto, às vezes não tão valorizado por nós, mas é um grande piloto. Bom, pessoal, é isso. Ressalto mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente suas lembranças sobre a temporada de 1994 e fique atento ao nosso canal com as novas programações. Em breve tem mais Pisa Fundo, última chance para você. É isso. Um abraço e até a próxima.